Primeiramente, não deixe que ninguém te titule da sua identidade. A identidade, você tem que saber quem é você em Cristo Jesus, é você e o Senhor. Nós só vamos encontrar a identidade quando a gente sai do palco, faz com que o palco se torne o altar. Altar é um lugar de adoração. Então não é no palco, não é no púlpito, é no quarto, é no seu tempo com Deus. TimeCast, episódio 49, Pastora Tatiana. A fisionomia... Sejam bem-vindos a mais um TimeCast. Hoje nós estamos gravando o primeiro episódio de 2026. Talvez quando for ao ar já tenha ido outros episódios de 2026, mas hoje eu tô com uma pessoa muito especial. Meu coração tá muito feliz por receber ela aqui. É uma pessoa que Deus colocou na minha vida nos últimos meses e que tem feito muita diferença, inclusive nas artes. Então não tem como existir o TimeCast sem chamar ela aqui, que é a minha pastora Tati. Uhul! Pastora Tati, seja bem-vinda ao TimeCast. Muito obrigada. Eu me sinto lisonjeada por ser chamada por você aqui. Ai, É uma honra estar aqui com vocês. É um privilégio também, porque a gente fala bastante, né? A gente fala. E é importante a gente estar transmitindo, às vezes, aquilo que é realmente a arte dentro da igreja para o público, para as pessoas entenderem um pouco mais, né? Então, verdade. muito obrigada. Estou muito feliz de verdade, de coração. E que seja o primeiro de muitos pra gente poder conversar. É verdade, vai ser o primeiro de muitos, porque, gente, quando junta eu, a pastora Tati, o pessoal, a gente fala até de madrugada, literalmente, né, pastor? Literalmente. Até É umas ensaio, 6, é 4 horas da conversa, manhã. é tudo. Mas eu que tô muito honrada de te receber aqui. Eu poderia também ficar falando horas de você, te apresentando aqui, mas eu sempre faço uma pergunta pros nossos convidados, que é: quem é a pastora Tati? Que eu poderia te apresentar, mas Sim. ninguém melhor do que você para se apresentar aí pro pessoal, pros nossos ouvintes, telespectadores. E eu queria que você falasse um pouquinho pra gente quem é a pastora. Pode deixar. Bom, eu sou Tati, pastora Tati, porque o mais conhecido como pastora Tati, É. ninguém me chama pelo Tatiana. Não. Mas é bom saber que é Tatiana, né? É bom saber, né? É bom saber que o nome é Tati. Tatiana, porque daí Tatiane, que me chamam de Tatiana por causa do Tati, né? Sim. Sou casada com o pastor Michel, sou mãe de 3 filhos, que eu acho que a família é o primordial de qualquer coisa, quando a gente fala quem nós somos, primeiramente de onde viemos, né? Sim. Então, minha família é o pastor Michel, sou mãe de uma menina de 28, outra de 20 e um de 11 anos, que é o nosso garoto. Ah, lindo! Sou formada em artes, trabalho com dança, minha vida desde que eu nasci. Musicais também, acho que desde que eu falo. Não, Musicais desde que eu falo, aprendi a falar. já saiu cantando, Já. atuando. E como eu gosto de estudar, né, sou professora docente também. Minha última formação só minha última, importante saber que é PhD em danças e artes também. Não, gente. Então, eu amo atuar. Sou pastora do Ministério da Fábrica de Artes desde 2012. Fábrica de Artes da Batista da Lagoinha. E tô aí servindo ao Senhor, trabalhando e tudo aquilo que for preciso para fazer a obra dele com excelência. E dentro daquilo que ele me chamou, que é das artes, que acho que foi desde 2 anos de idade. Não, gente, só abrir um parênteses aqui. Eu quero ficar perto dessa mulher só por um motivo. Ela é PhD, é pastora, é mãe de 3, Tem isso de Pilates, né? tem estúdio de Pilates, atua como ninguém no nosso ministério, é uma pastora zona mesmo, tá lá com a gente. Não é só de fachada, né, Não, pastora? não é Tá só sempre nome, ali título. com a gente. E eu fico pensando, como é que ela tem 24 horas no dia mesmo? E PhD ainda? Como que foi isso, pastora? E na verdade, começa me contando como que a arte entrou na tua vida. Vamos lá. Então, quando eu tinha 2 anos de idade, eu tinha o joelho, vou falar joelho em X pra vocês, pra ficarem mais fácil, não precisa entrar em partes Vou botar na técnicas. edição aí o que é um joelho em X. E aí, eu tinha muitas dores no joelho, minha mãe falava que eu tinha muitas dores no joelho, e ela me colocou no balé. Porque o ortopedista falou, faz balé que melhora, né? Trabalha um pouco melhor com ela e tal. E eu entrei com 2 anos de idade. E eu entrei só pra melhorar isso, só que daí eu nunca mais saí. E aí eu continuei dançando. Quando eu tive uns 14 anos, eu tive uma formação com um professor até 14 anos, muito bom, por sinal. E aos 14 anos, ele saiu da nossa companhia. E ele saindo da nossa companhia, todos os alunos ficaram um pouco meio que perdidos pela referência que ele tinha sobre nós. E aí eu fui para uma outra companhia tão boa quanto, né? Que era muito boa também. E nessa companhia que eu estava, comecei a trabalhar com musicais. Então eu falo, quando de falar, a gente já fazia musical sem saber que era musical. Sim. E aí eu me descobri
que eu gostava muito de musical. Você cantava também? Cantava, dançava e atuava. Maravilhosa! Maravilhosa. E como bailarina clássica, eu nunca fui a melhor bailarina clássica. Eu gostava de contemporâneo, jazz, dança. E também nunca fui a melhor de todas, no sentido de técnica, por conta da minha performance física, pela minha anatomia, tudo. Eu falei assim, eu tenho que ressaltar em alguma coisa. Então, eu fui para as artes cênicas mesmo. Então, muitos testes eu passei de musicais, tudo não por conta da técnica, principalmente clássica. Clássica, moderna. Foi pelo carão. Foi pelo carão, exatamente. O carão faz toda a diferença. Eu lembro de um... E também já tem uma boca grande, né? Aquelas coisas que já ajudam, né? Eu lembro de um teste que eu fiz que a diretora falou assim, eu quero aquela menina. Aí perguntaram, mas ela não tem o biotipo do que... Não, ela entrou, eu quero ela, porque eu só via ela no palco, só a cara dela. Eu falei, ganhou pelo carão interpretação, mesmo. A gente fala na dança, né, que é o carão que quando... Porque uma coisa é você dançar com o corpo, Isso. agora é dançar com todo. a alma, com o Exatamente. rosto, com tudo. Porque às vezes tem bailarino que esquece. Esquece. Que a gente dança com o corpo inteiro. Exatamente. E daí, quando a bailarina tem um carão, assim, que ela tá dançando junto, a gente fala... É o carão é o mesmo, carão. é o carão. E a interpretação, né? Que faz toda a diferença nisso. Então, muitos testes eu falo que a interpretação me ajudou muito mais do que a parte técnica. E óbvio que a gente tem que ter a parte técnica também, que senão a gente não passa nada. E aí, quando eu tinha 17 anos, eu não era cristã, né? É bom importante dizer sobre não isso, sabia, não. pastora. Com 17 anos, eu ganhei uma bolsa para dançar na Broadway. E aí eu estava com viagem marcada, tudo certinho para ir dançar lá, fiz os testes, fiz tudo certinho. Meu pai pagou tudo, né? Aquela parte toda. E aí, nesse período, eu estava namorando e eu engravidei. E aí eu tive uma escolha. Ou eu ficava, tinha meu filho, ou ia embora, viajava para dançar. E aí, óbvio, né, que quando a gente escuta o coraçãozinho do bebê, não tem conversa, né, gente? Aí eu falei, não, vou ficar. E aí foi nesse tempo que foi a minha transição realmente para Cristo. O Senhor arrumou um jeito de me trazer para Cristo. E foi maravilhoso, porque foi um tempo que eu conheci o Senhor, que eu comecei a frequentar a igreja. E aí foi muito engraçado essa parte de transição das artes para trabalhar para o reino, né? Ministrar para o reino. A gente não trabalha para o reino, a gente ministra no reino do Senhor, né? Que foi exatamente nesse período que foi a primeira vez que eu tive contato com uma arte na igreja. Mas eu só tive contato. Fui lá, vi e falei, gente, que legal, se dança na igreja. Olha, tem arte na igreja, tem musical na igreja. Eles fazem artes também. Eles fazem artes também. E aí eu não falei nada, porque eu tava nova, convertida, né? Eu falei, mas eu achei legal. E nós tínhamos uma pastora, que hoje já tá pra glória, e o Senhor deu uma noite pra ela, que precisava falar comigo. Ela nem sabia que eu dançava, nem sabia que eu atuava, não sabia que eu era... Você nem fazia parte do ministério, pastora? Nada. Eu tinha acabado de me converter, me batizei e não fazia parte de nada na igreja, nada. E aí o Senhor chamou ela à noite e falou, chame a Tatiana, porque ela vai ser um vaso de honra aqui nessa obra. E aí eu já entrei como líder. Não era pastora ainda, entrei como líder do ministério. Que bênção! Aí, isso foi em... Meu Deus, não fazem conta com a minha idade, gente, por favor. Mas isso foi... Eu tinha uns 22 anos, 21 anos eu tinha. Foi em meados de 2001, mais ou menos. Super nova. 2001. E aí tô aqui até hoje. Mas aí, pastora, você fez... Depois disso, você fez faculdade, você fez pós-graduação, doutorado, Continuei. PhD, daqui a pouco ela tá aí. Continuei. E assim, mesmo dentro da igreja, como nova convertida, eu participava... E mesmo não sendo nova convertida, mesmo na igreja, eu participei de muitos musicais, porque fazia parte da minha vida. Sim. Então eu participei de Era Miseráveis. sua profissão, né? Isso, minha profissão. Só que aí eu participei de alguns musicais, como Cabaré, Sweet Cherry. Então, assim, era minha profissão, só que daí eu comecei a tirar algumas coisas, como Cabaré, né? Sim. Sweet Cherry. Não por meio artístico, porque nós que somos artistas, a gente entende que isso é uma arte. Sim. Mas, realmente, na palavra de Deus diz, sair da aparência do mal, né? Então, literalmente, para sair da aparência do mal. Então... Saí desses e fiz Bob Fosse, fiz outros musicais que dava para mim estar inteirando, até o ponto que realmente, quando eu entrei no mestrado, falei, não dá mais para estar totalmente ativa nisso, né? E aí eu comecei a sair um pouco, e aí eu fui realmente para a igreja. Foi quando eu fui para Belo Horizonte, e lá é uma igreja em artes,
em Sim. artes. Não é uma igreja Eu que acho tem artes. Eu acho que a arte cristã nasceu lá. Exatamente. Né? E nasceu lá. E literalmente, né? Literalmente. Então é São muito duas vivo lá, né? igrejas que eu falo que a arte cristã, ela deu... Deus usou as artes como ferramenta mesmo. É a Renascer. Renascer, né? Renascer em Cristo. E a Igreja Batista da Lagoinha. Sim. E lá também foi muito legal. Eu gostava de dançar, de atuar, de fazer tudo isso. E lá tinha uma pastora, que foi a primeira pastora de dança, que era a Isabel Coimbra, que ela surgiu com a dança na igreja. Ela que trouxe a dança para a igreja, né? E ela era professora da FMG já, tal. Então, como eu sempre gostei de estudar, eu falei, vou continuar com ela ali, nessa linha de estudo, né? E aí eu acompanhava ela nos congressos, tudo. E eu fui num congresso, não morava em Belo Horizonte ainda. Morava aqui. E eu fui num congresso... Você é daqui de São Paulo, Sou né? daqui, sou daqui. Sou de São Paulo, nasci na Paulista. É. Paulistana mesmo. O Thiago fala, o meu marido, ele disse que ele nasceu no Rio Tietê. Ele é paulistano da Gema, ele nasceu lá no Rio Tietê, ele fala. E aí eu sei que eu tava lá num congresso, e congressos na época do Diante do Trono eram congressos gigantes, né? Sim. E aí uma das filhas dessa pastora desceu do palco e falou, você vai ser do nosso ministério. Falou. No meio daquela multidão, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer Lagoinha em Belo Horizonte, falar uai, come queijo, gente. E não deu 2 anos, eu tava lá, cheguei na igreja, porque meu marido foi transferido daqui pra lá, como trabalho. Nem foi ministerialmente assim, falando, ai, vou lá. Não. Foi o trabalho. Foi trabalho. Ah, Deus, né? Aí, Deus, quando quer, ninguém segura. ninguém segura ele. Você é do nosso ministério, você não se movimentou. Ele falou, então vou ter que transferir. Eu vou movimentar. Vou E movimentar. nós estávamos com uma igreja em Mogi das Cruzes. Nós éramos pastores, não. Nós criamos essa igreja dentro da Presbiteriana Renovada. Nós criamos no sentido assim, com uma pessoa nasceu uma igreja. Nasceu uma igreja e a igreja lotada. Foi um trabalho muito árduo, eu digo assim, de construção mesmo. E quando a igreja estava pronta, linda, maravilhosa, fluindo no fluir de Deus, falei, Jesus, agora é só viver a plenitude, né, nesse lugar. O Senhor falou assim, você vai embora. Pastora. E aí fomos embora. Aí fomos embora em coisa de 2 meses. Foi 2 meses. Deus falou, em 2 meses a gente foi embora. É porque foi uma coisa de trabalho, Foi. então daí não tem como. Não tem como. Ele era o sacerdote da minha casa, financeiro, sim, tudo, então não sim, tem sim. como. E aí nós fomos pra lá. Chegando lá, eu falei assim, agora eu vou tirar um ano sabático, porque foi um tempo muito difícil. Eu acredito, pastora, que você tirou um ano sabático. É 1 mês e meio. Foi 1 mês sabático, vai. Um mês. Mas é que 1 mês na sua vida, ele é um Nossa, ano. ele é um ano. Eu Porque pra mim, sei. eu tirei 2 semanas agora, pra mim eu já tô, revigorada. Foi meu Deus, fiquei 1 ano de Um ano férias. de férias, literalmente. E aí, aí a gente chegou lá e eu nem queria ir pra igreja. E a gente já ia pra igreja às vezes lá, porque ele trabalhava em Belo Horizonte. Então, como Diante do Trono, Igreja Batista da Lagoinha era famosa, a gente sempre passava lá de vez em quando, né? Ele trabalhava lá durante a semana. E aí, final de semana, eu ia pra lá, ficava com ele e ia pra Igreja Batista da Lagoinha. E aí, quando a gente chegou lá, eu falei, Michel, me dá um tempinho e tal. Vamos só desfrutar um pouco do Senhor, né? E aí ele falou, tá bom. E eu não falei com ninguém. Só que o Michel não se aguenta, porque ele conhece a mulher que tem, né? Aí ele não se aguenta, ele foi lá e falou. Vocês foram feitos um pro outro, né, pastora? Pastor Michel e você. Ele o Thiago falou... fala, é bem o marido da pastora Tati. E ele é mais tranquilo. Alguém tem que ser o tranquilo da casa. Né? Muito. Não, a casa de vocês deve ser muito massa. Gente, onde eu mudo, eu falo assim, olha, é bom avisar a vizinhança que a gente é italiano. Então, a gente fala alto, a gente fala grita, com os a gente fala braços. com os braços. Aí, ó, não tem jeito. E aí, ele chegou lá bem mansinho, chegou na Isa, que hoje é a pastora, né? Falou assim, Isa, então, a minha esposa, ela dança, ela atua, ela trabalha com musical. A Isa, o quê? Eu preciso dela pra ontem. Ela é pastora. O quê? Pra hoje? O quê? Agora? Menina, Cadê ele falou ela? isso numa segunda. Na terça-feira eu já tava lá e já tava trabalhando com pastora. Trabalhando na fábrica de artes, que começou a fábrica lá, assim. Nem tinha fábrica de artes ainda. E aí começou a construção da fábrica. Então foi assim. E aí eu já não sei mais. Daí eu já não parei mais. Aí a gente fez musical do Diante do Trono. Musical dos 3 palavras. Fizemos tudo. Aí eu não sei mais. Aí eu já... Daí já não sei mais. Já perdi as contas, né, pastora? Aí já não sei. Que daí a gente ficou na obra, entramos e
com artes. A gente sempre trabalhou com artes. Lógico, cuidava de família, de casais. Trabalhamos como pastores do Ministério de Louvor, então a gente cuidou do Ministério de Louvor. Sempre pastoreando, mas ativamente. Por que eu falo isso? Porque existem muitos pastores das artes que não trabalham com as artes. É engraçado isso, né? Porque pastor, na verdade, é mais o cuidado mesmo, né? Cuidar das almas. Só que é importante você vivenciar isso, saber como são as artes, para você cuidar desse povo. Porque meu esposo, ele não gosta que eu falo isso, mas eu vou falar. A gente falou isso até na reunião semana passada. E é bom deixar público, eu deixei isso domingo lá na reunião, eu falei a mesma coisa para os líderes lá do ministério. O Michel, ele era da televisão. O Michel, ele fazia comercial. O Michel, ele era cover, né? Vamos falar cover do RPM. Ele cantava antes do RPM com a turminha Mirim. Ele era Mirim. O Michel, ele trabalhou Artista, né? Artista. Ele fez o Polegar. Eu falei que quando ele saiu, entrou o Rafael, que fez sucesso. Que Deus já falou, não, chega. Não, ele fez o Polegar. Então, assim, ele era artista. Então, ele é das artes. Ele é das artes. E aí, ele fala pra todo mundo, eu só sou... pastor, não trabalho, é das artes. Então, ele conhece como que é esse trabalho circular das artes. Como então, vocês se conheceram, pastora? Na verdade, ele era amigo da minha filha e do meu ex-namorado. Pois é, né? Faz parte. Aí, ele era amigo da minha filha, e aí, na verdade, amigo da minha filha. Perdão, errei. Da minha filha, não, da minha irmã. Porque é uma filha, porque a gente cuida, né? Amigo da minha irmã. E aí, ele, do namorado da minha irmã, e aí ele vivia dentro da minha casa. Porque eram todos amigos, né? Todo mundo junto. E aí, quando eu terminei o namoro, ele já começou... Ele fez corte, que a gente chama na cristão, né? A gente não era cristão. Fez corte com meus pais, durante 6 meses. Ele cortejou meus pais durante 6 meses para conseguir namorar comigo. E vocês não eram cristãos? Não. E ele não saía da minha casa. Eu falei, meu Deus, esse homem dentro da minha casa, Senhor amado. E eu querendo fazer minhas coisas lá. E minha mãe e meu pai, ele é um homem de Deus. Nem era cristão. De Deus, ele é maravilhoso. Olha, ele estuda, ele é educado. Namora com ele. Olha, Tati. E aí eu comecei a namorar com ele. Namorei logo, engravidei, né? Porque mundão, né? Mundão é mundão, né? Ah, mas tudo bem, agora... Agora o que vale é o que agora, depois. Eis que faço tudo novo, novas criaturas em Cristo Jesus e ponto. E como que vocês conheceram Jesus? Então, na verdade, a gente tinha... Minha família, metade da minha família é cristã e metade não é. Cristã é evangélica, né? Porque eu cresci numa igreja católica, meu tio é padre. Então, assim, eu conhecia um pouco da palavra. Não era uma pessoa que não conhecia da palavra, né? E aí, minha outra parte da família da minha mãe já tinha muitos evangélicos. Eu ia em batismo. Depois que eu me converti, que eu falei, gente, aquilo era batismo. Gente, aquilo lá que eu ia, sabe? Começou a fazer Deus já tava te separando, na verdade, né? E a minha tia-avó, eu sempre dormia na casa dela. E ela sempre contava histórias bíblicas. Ela era professora, né? Por isso, na minha casa só tem professor, gente. Então, por isso que meu avô era professor, meus tios são professores. Então, ela lecionava a palavra de Deus durante a noite pra gente, contava história. Que lindo. Eu amava dormir na casa dela. Mal sabia eu que já estava sendo, né, enxertada Cristo em mim. E aí, um dia, a gente também foi um pouco pro kardecismo, né? Só que daí isso começou a me fazer mal pro meu esposo. Minha mãe levou uma pessoa dentro da minha casa. Minha mãe e meu pai, eles são bens. Eu falo que... uma hora o Senhor vai encontrá-los. Ou melhor, eles vão encontrar, porque eles buscam muito ao Senhor. Mas ele trabalha muito com... Meu pai é muito caridoso. Sempre foi muito caridoso. E aí ele levou um kardecista pra dentro da minha casa pra fazer trabalho. E eu morava numa casa muito grande. Então minha mãe colocou banco. Aqui em São Paulo? Aqui em Osasco. Aqui em Osasco. Colocou bancos, assim. Então as pessoas iam lá pra receber oração, pra ser curada, aquela coisa toda, né? Só que, não sei se você já ouviu falar do Sexto Sentido, aquele filme, Sexto Sentido. Ah, o filme já, mas eu não vi. Sentido. Não viu? Então, o Sexto Sentido, pra quem não conhece, é um filme de uma criança que ela vê toda a parte espiritual. E aí a mãe leva no psiquiatra, o pai tenta fazer toda... E até que morre uma pessoa... Ele conversa muito com uma pessoa que a pessoa depois, no final, descobre que é morta, né? Mas o problema maior disso é que... O que eu quero correlacionar é que ele via tudo. Então, eu via tudo desde pequena. Desde que eu nasci, eu via tudo. Aquelas coisinhas que a gente vê, eu via. E achava que todo mundo via. Eu achava que todo mundo via aqui. Eu falei, mas eu não sou diferente, todo mundo vê isso. E aí minha mãe me levou no psicólogo, porque eu não dormia à noite. Eu ia pra cama dela à noite, porque eu passava mal. E esse cara, quando ele foi em casa, o que acontece? Ele tirava as coisas ruins e ficou tudo lá em casa. Então a minha casa parecia uma multidão de gente. E você via tudo? Eu via tudo. Então, mesmo depois mais adulta? Sim. E aí eu via, peraí, isso aí não é normal.
Aí eu contei pra minha prima que é cristã. Ela falou, você tem que ir pra igreja. Você precisa ir pra igreja. E aí eu fui pra igreja. E aí teve um processo de libertação bem forte nesse dia. Foi assim, eu sentia minhas extremidades, saía demônio pra tudo quanto é canto, assim, ó. Nossa, eram umas coisas... Tô rindo, mas é de nervoso. Gente, é terrível, mas libertador, literalmente. E aí, a partir dessa noite, comecei a dormir. Comecei Olha a dormir. que bênção. Jesus. Eu e Michel, a gente ficava do lado de fora da minha casa até 4 horas da manhã. Porque a gente não conseguia entrar em casa. Porque a gente era opressão. A gente acordava com tapa na nuca. Gente, eram umas coisas assim... É que também... É fora do eixo. Eu falo da minha vivência. É que o mundo espiritual já sabia onde vocês... Já sabia. Então onde a gente era né? ia chegar. Tentar tirar... Mas, infelizmente, é burro, né? Ignorante. Sim. Porque fazia o contrário. E aí, a gente foi... E aí, o Michel acordava com tapa na nuca e falava assim, você me bateu à noite? Eu falei, jamais. E vice-versa. E aí, a gente começou a perceber que as coisas realmente eram isso. Então, depois desse dia na igreja, a gente viu que a gente conseguiu dormir. Falei, epa, tem coisa boa nessa igreja. Então tem coisa boa nessa igreja. Se a gente conseguiu dormir, alguma coisa melhorou. E a gente não tinha discernimento nenhum. Tanto que depois disso, a gente continuou indo nessa igreja, demorou 4 anos pra gente se batizar. 4 anos pra gente se batizar, assim, firme, pra estar, né, firmado na rocha. E aí, eu saí daí, a gente foi pra essa igreja. E aí, E o mais legal disso... E foi nessa igreja que aquela pastora... Foi nessa igreja. E o mais legal Deus disso... falou com ela. A gente, na verdade, entrou, se batizou, casou. E aí, firmar mesmo, firme, foi uns 4 anos que a gente falou, não, agora a gente vai servir na obra mesmo. E nesse outro tempo, a gente estava aprendendo, chegando na igreja ainda, né? Então, é um tempo de... Por isso que eu falo, quando a gente nasce de novo em Cristo Jesus, a gente é nova criatura, a gente começa a tomar leitinho. E aí, aos pouquinhos, o Senhor vai trazendo a gente o conhecimento da palavra e a gente vai se edificando e se firmando. Porque antes disso, não tem como. A gente não conhece da palavra, a gente não tem discernimento do que é certo e o que é errado. Então, a gente só vai sabendo quando a gente aprende, né? Então, aí a gente se firmou. E aí, essa pastora, eles saíram dessa igreja, que é aqui de Osasco, a IEV. E eles foram para uma pré-presbiteriana renovada. E lá eu conheci o meu pastor. Eu falo pastor, porque é aquele que realmente cuidou de mim, discipulando. Não que esse que eu fui para Cristo não cuidava, mas era um diferente, né? E ele cuidou de mim assim, era todo dia isso. Todo dia. Todo dia. Eu me alimentava da palavra, ele fazia, cuidava de mim. Nossa, foi maravilhoso. Foi um tempo de cuidado e discipulado mesmo. Mas ele não era legal, não era uma pessoa boazinha, e passava a mão na cabeça. Não. É que foi pai e mãe aprendi. Também não... Foi onde eu mais aprendi. Quando eu engravidei da Raquel, antes da Raquel, eu tive a Tamira, né, com 17 anos. E aí, antes da Raquel, teve um período que eu perdi um neném. Eu perdi um neném, eu fiquei um pouquinho... E esse neném, a gente orava pra que ele voltasse a bater o coraçãozinho dele. Porque crente é tudo assim, né? A gente sabe que existe milagre do Senhor, então a gente vai viver os milagres do Senhor. Até o fim. Até o fim. Segura na mão de Deus e vai. E aí o Michel falou, não, você não vai tirar, vamos orar. Aí a gente começou a orar. E eu já ministrava, já era pastora. E aí a gente foi para um congresso. Tinha lá umas 2.000 mulheres nesse congresso. E eu fui com o neném morto na barriga. Nossa, eu acho que foi o auge, assim, da minha entrega com o Senhor. Eu falei assim, hoje eu vou entregar aquilo que eu não poderia estar entregando pelo meu eu sozinho. Então, hoje é o Senhor que vai ministrar, o Senhor que vai falar, porque eu não consigo, porque eu sabia que meu neném estava morto. E eu falei assim, e segunda-feira eu vou tomar uma decisão, ou se eu vou tirar, ou se o Senhor vai fazer um milagre, é o ponto. E aí, porque mesmo assim a gente foi no médico na sexta, e o congresso era sábado e domingo, o médico falou assim, vamos esperar 2 dias para ver se sai espontaneamente, né? Por isso que eu também fiquei. E eu tinha esse congresso, não tinha como eu deixar de ir nesse congresso, ministrar nesse congresso. E aí eu fui ministrar, oramos, fizemos tudo que a gente podia. Se fosse para ser um mover de Deus, realmente esse neném ia vingar. E aí esse neném não vingou. Recebemos uma palavra segunda-feira, e ela falou pro Michel, se você não deixar a Tati tirar o neném, ela vai junto. Aí, e ela não sabia que eu estava grávida também. Essa profeta não sabia. Aí ela chegou no Michel e falou, Michel, você deixa a Tatiana tirar esse neném, senão ela vai junto. Aí o Michel falou, eu obedeço. Não, ela nem sabia. E aí foi lá, fizemos a curetagem e tudo. E nesse período o Michel acabou, nós somos, gente, por mais eu falo muito isso pra time, nós somos
é crente, mas somos gente. Então, a fé do cristão, ela sempre é um pouco abalada com as circunstâncias. Não tem jeito. A fé é inabalável. Não existe isso, gente. Todas as circunstâncias que nós formos passar, existem momentos que a gente vai ter não digo uma dúvida, mas um enfraquecer da fé. E nesse período, o médico falou, em 6 meses você engravida de novo, se você quiser. E como a Tamira queria muito uma irmãzinha, eu engravidei de novo, em 6 meses. Em 6 meses certinho, pá. Pode engravidar? Vamos engravidar. Já engravidei. Com uma trompa, um ovário. Uma trompa, um ovário. Aí eu engravidei de novo. E aí, nesse tempo, o Michel tava fazendo teologia. E teologia, gente, é bênção, mas não tô falando carisma, não tô falando, né, teologia. Teologia. Quando você entra na teologia mesmo, pra você conhecer, Satanás usa também ali. Então, meu marido ficou doidão. Pastor Michel ficou doidão. Tudo retrucava dos pastores. Pastor não sabe da palavra. Pastor tá errado. Aqui, ó, a teologia diz isso. Então tá errado. Então ele ficou meio perdido. E nesse período eu tava grávida. Então foram 9 meses de geracionais. Eu falo geracional mesmo, porque cada mês era uma geração que Deus trabalhava dentro do meu coração em relação à parte emocional, parte física, parte espiritual. As 7 áreas da vida foram cuidadas nesses 9 meses com esse meu pastor, que eu falei do pastor. O Michel ficou fora da igreja durante 9 meses. E eu comecei a andar com as irmãzinhas do coque. Ai, eu amo. E com o pastor. Então, eram todos os dias com o pastor lá, ele falando da palavra. Então, a Raquel hoje, a minha filha, ela é cristã, ela nunca saiu da presença de Deus, ela prega... Não que meus outros não sejam, eu digo só como essa Raquel foi gerada. Sim. Hoje a gente colhe os frutos dessa geração que eu passei uma peleja nesses 9 meses, mas eu creio que foi um trabalhar do Senhor também, porque ela ouviu tudo, né? Porque hoje essa menina aí briga, as nossas brigas em casa E a Raquel é uma pastora também, né? Pastora, ela é pastora. Ela é pastora. Ela é pastora. Quero pregar. Ela é pastora. Ela é pastorona. É pastorona. E ela briga com a gente desde casa. Nossas brigas de domingo ou de sábado na mesa é teologia, gente. Então, é terrível. A gente só briga sobre teologia. A briga de vocês de domingo deve ser, vocês não são crente, não? Igual exatamente isso. O André Valada, vocês não são crente, não. A gente briga isso. E ela exorta a gente, você tem que ver. Não, dá até nervoso. Aí eu já falei, Raquel, o tempo que você tem na terra, eu tenho de ministério, Raquel. Fica quieta. Mas é assim. Então, e ela cresceu no meio das artes. A Raquel fez tudo de artes. Ela toca, não é violão, como chama, pequenininho? Ukulele. Ela toca ukulele. Ela já cantou, mas cantar não foi muito com ela. Tentou, viu? Como diz o meu pastor Michel, tentou. Ainda bem que nosso louvor chega com incensos suaves, as narinas do Senhor, não ao ouvido, que senão não ia rolar, não. Ela já cantou e já atuou também. Então, a Raquel cresceu nas artes comigo, porque como eu trabalhei sempre com artes, ela estava lá. E a gente fazia culto uma vez por mês com o pessoal das artes, que eram ali em média de 500 a 600 pessoas que trabalhavam nas artes. Deus. Na nossa igreja. Lá em Belo Horizonte? Lá em Belo Horizonte. 500 a 600 pessoas. A gente saiu de lá, eu saí lá com o ministério com 540 pessoas. Eu entreguei o ministério para a igreja, né? Porque eu falo que a gente entrega, né? Porque nada é nosso, tudo é do Senhor. Mas é assim, o meu amor por eles não muda. Mas foi 540 pessoas. A gente terminou e encerrou o ministério apresentando Nárnia, o musical Nárnia. Foi uma bênção. Aquele que você me mostrou foto, né? Do Nárnia. A gente entregou um ministério com ele. E aí a gente fazia um culto todo mês. E aí a Raquel, com 11 anos, ela pregou num dos cultos. E falaram que ela deu show em mim, no Michel, em todo mundo. Falou, pode deixar ela pregar em todos os outros? Não, você olha pra Raquel e fala, é pastora. Então, por isso que eu falo que às vezes, quando a gente geraciona artes, mesmo nas artes, né? Quando a gente passa por tribulações, passa por um momento difícil nas artes, a gente fala assim, Senhor, o Senhor tá nos ensinando algo aí pra melhorar. Sim. Então, foi essa a minha vida. Aí depois veio o Felipe, que também nasceu e cresceu na igreja, e perguntava onde ele morava. Ele falava que era na igreja, então tá tudo certo. Ô, pastora, e o que você falaria, assim, pras pessoas que estão passando, porque é uma coisa muito interessante isso, né? Às vezes a pessoa tá num lugar onde ela não vê saída. Imagina, você não conseguia dormir à noite. Não conseguia dormir à noite. Não conseguia. E assim, é importante a gente pedir. Olha, a primeira coisa, na palavra de Deus diz, pedir, dar-vos-á, buscar-me-eis e me achareis de todo o seu coração. Então, a gente tem que buscar. Eu não sei, às vezes você não conhece Deus, não conhece Jesus, mas busca, ora. Fala, o que é orar? Orar não é Senhor, excelentíssimo, majestoso, maravilhoso, glorioso. Não, assim já nem dá tempo mais, você já lembra, você já esquece até o que você ia pedir.
Fala, conversa com Deus. Fala assim, Senhor, me dá uma direção, me ensina, me ajuda. O que eu posso melhorar nisso? Senhor, como me ajuda a encontrar alguém, a uma pessoa, porque Deus usa pessoas, não adianta. É pessoas. Se não fosse aquela irmã em Cristo Jesus que chegou e falou assim, eu preciso de você. E eu vou dizer mais ainda em relação às artes, porque Deus nos traz um timbre. Quando a gente nasce, dom e talento já são timbrados. Eu posso cantar, dançar, atuar, fazer o que for, mas já tem um talento em mim que Deus timbrou quando eu nasci. Sim. Então isso não é, é só para quem já é cristão. Não, todo mundo nasce com um talento nato. A gente fala que nós temos talento nato e talento adquirido. Então tem algo que é nato em você. E esse talento nato que Deus deu para cada um, ou é o falar, não tô falando só de artes não, o falar, se comunicar, ou seja qual for o talento, ele vai trazer para que seja uma ferramenta na obra dele, uma ferramenta para falar do amor dele. Porque todos nós nascemos para adorar. Então, se você está passando por alguma tribulação, alguma coisa assim, eu não vejo saída, eu não acredito em nada, eu não conheço ninguém, pede a Deus. Pedir, Deus, me mostra um caminho e me traga a pessoa que possa me trazer a coisa certa. Você pode ter certeza que Deus vai te abençoar, vai trazer a pessoa certa, vai trazer exatamente aquilo que você pediu. E eu já tenho muitas experiências que eu já vivi com isso. Que pessoas falam assim, nossa, mas eu nem te conhecia, era isso que a gente estava precisando. Era isso. Então é importante a gente estar sempre atento e sempre prontos. Nós que somos cristãos, eu falo que a gente tem que estar sempre pronto. O soldado sempre tem que estar pronto para a guerra. Sempre tem que estar com as armaduras prontas para isso. E é um processo, né, pastora? Porque às vezes, assim, a gente... É que eu fui que nem a Raquel, eu nasci num lar cristão. Então, meus pais, eles se converteram quando eu tinha... Eu não passei... Isso foi até o motivo de crise na minha adolescência, que eu falei, gente, eu não tenho um testemunho pra contar. Tipo, Deus me tirou das drogas. Não pede, não! Deus, sabe? Quando eu era adolescente, eu falava assim, porque eu ia na igreja e era aquele movimento dos jovens, e os jovens falavam, nossa, Deus mudou minha vida. E eu falei, gente, minha vida já é maravilhosa desde que eu nasci, né? Nesse lugar. Mas foi o que meus pais plantaram. Mas tem essa coisa, tem que ter um processo, é paciência. Às vezes as pessoas falam, Deus não mudou a minha vida. E, chegou em casa. Eu tenho certeza que você foi pra igreja, não foi do dia pra noite que mudou. Não, é o que eu acabei de falar. Foram 4, 5 anos pra eu estar firmado em Cristo mesmo. Exato, até você... Existem duas coisas, time. Existe a salvação e a libertação. Quando você aceita Jesus, você é salva. É salva, porque a salvação é pelo sangue de Jesus. Acabou. Eu sou cheio de pecado, eu saí das drogas. Isso é salvação. A salvação e ponto. Não tem conversa com salvação. Salvação é, aceitou Jesus? Tá salvo. Pronto. Não vou falar de hoje para sempre, que isso é outro tema. Mas vou falar sobre salvação de aceitar Jesus. É outro podcast. Outro podcast. Aceitou Jesus, tá salvo e pronto. Agora, a libertação, ela é progressiva. Então, você que nasceu na igreja, você teve suas lutas e guerras com o Senhor. Com certeza. Lógico. Outros níveis, né? Outras coisas. Isso. E é muito doido, porque quanto mais você se mergulha, mais fundo e mais coisas você vai encontrando. E aí, quando a gente fala disso, uma pessoa que tá saindo de uma libertação, seja da droga, seja mesmo no mundo, do pecado do dia a dia, que é diferente. Porque quando a gente aceita Jesus, existe a escama dos olhos que elas são tiradas. E aí você vê o mundo de uma maneira totalmente diferente. Sim. É literalmente isso, são tiradas as escamas dos seus olhos. E aí você começa a enxergar coisas que você não enxergava. Não tô falando de mundo espiritual. Sim. Tô falando de discernimento mesmo, das coisas que acontecem. Então, aí você tem uma libertação que é progressiva. E essa libertação é uma construção. Então, você vai ter que construir um novo eu, saber quem você é em Cristo, uma nova identidade, que é difícil. Isso até mesmo para os artistas é muito difícil. Você criar uma identidade cristã é muito difícil. Então, a gente começa a trabalhar em um outro nível. Então, a libertação, gente, aceitei Jesus, minha vida não mudou agora. E não vai mudar agora. Ela é progressiva. Pode demorar 1 mês, pode demorar 1 ano, depende daquilo que o Senhor vai tratar e da disponibilidade que nós damos ao Senhor abrir nosso coração. Sim. Porque na palavra de Deus, o Senhor fala assim, eis que estou à porta e bato. Ele é educado, Satanás não, ele vem pela e entra. O Senhor não, ele vem devagarzinho, ele vem entrando, posso entrar aqui? Posso entrar ali? Até ele chegar naquele quarto que a gente nunca mexe. Sabe aquele quartinho que a gente vai jogando as coisas lá? Uma hora eu mexo. Uma hora eu vejo. Passa por ele todo segunda dia. eu começo.
segunda começa. Virou o ano, vamos começar agora. 2026 eu vejo. Chegou 2027, vai. E aí o dia que você fala assim, Senhor, entra nesse quarto. Aí, minha filha, aí a gente é torcido, esmagado, passado pelo azeite, assim, ó, igual azeite, igual vinho. Por isso que eu falo. A transformação, ela não é fácil. Por que ela não é fácil? Vamos lá, o azeite, ele é prensado. A azeitona, ela é prensada pra sair o azeite. O vinho, o que acontece pra você ter o vinho? Você tem que pisar na uva lá. E a gente ia ser diferente? Não. O Senhor precisa... Até o pão, né, pastora? O pão, pra ele é sovado. Meu Deus, gente. Então, o Senhor tem que sovar a gente também. Então, a palavra que fica sobre realmente o que eu faço, que eu tô nessa situação e minha vida não tá mudando. Busca o Senhor, continua no caminho e deixa Ele entrar no nosso coração. Esse é o caminho, deixar Ele entrar. Quando a gente estava falando dos artistas, o Michel fala que a gente já trabalhou com traficante, já trabalhamos com mendigo. E a Michel ama que ele é evangelista. Michel é meu esposo, tá, gente? Ele ama que ele é evangelista. E quando a gente foi trabalhar com um artista cristão na fábrica, que foi o primeiro momento que a gente trabalhou realmente com artistas, atores, músicos, profissionais, ele falou assim, pior povo para se trabalhar. Ô Jeová Rafá, ô povo difícil para se trabalhar. Por quê? Primeiro que todos, gente, não tem exceção, tá? Todos os artistas, seja qual for, são inteligentes. São muito. Tem um QI um pouquinho... Não tô falando que a gente é mais inteligente que os outros, não. Mas a gente tem algo sensitivo, sensibilidade, sensorial. Tô falando de coisas... Eu dou aula disso, tá, gente? Por isso que eu tô falando. Sensoriais. Não tô falando nada espiritual, não. Física, quântica. É algo sensorial mais aguçado. Então, a gente acaba percebendo algumas coisas que algumas pessoas que não trabalham nessa área... Deixa passar, Sim. porque não é o feeling dela, não é aquilo que ela faz. Então, é mais difícil você trabalhar com artista. Porque sempre tem a opinião própria. Sim. Sempre tem o eu. Primeiro, eu. Então, é um público difícil de ser trabalhado. Mas também é um povo de entrega. Se você vai num congresso de artista, você olha por cima assim, você vê o povo só no chão. Porque você se entrega de corpo e alma pro Senhor. Fala, Senhor, tá aqui, ó, é o que tem, é isso. Hoje só tá o bagaço. Então, é importante a gente ter esse discernimento. Então, quando você está buscando o Senhor e não sabe para onde você ir, pede ao Senhor, abre seu coração, deixa Ele trabalhar e as coisas vão fluindo em nome de Jesus. E aí, quando você vê, já foi. Ô, pastor, e como que você construiu? Porque as pessoas acham, né? Até engraçado que a gente estava falando sobre isso antes. Que você se tornou pastora e faz o ministério, mas você tem uma vida, né? Você tem sua família, que eu até tava brincando que você dá aula, você tem sua empresa, você construiu sua carreira. E como que foi olhar e ser... Porque a gente tem o artista, olha... 100% das pessoas que vieram aqui no podcast, eles falam assim, mas é tão difícil viver da arte, né? Eu sou artista, mas que difícil que é viver. E como que foi você, depois, né, cristã, você se converteu e era artista e você não quis se desvencilhar disso e uniu tudo, mas aí construiu uma carreira, foi estudar, foi batalhar e não largou a mão, né? Que a gente fala, não larga a mão de ninguém, não largou a arte de lado, porque você poderia ter falado, agora eu sou cristã, vou viver de outra coisa, meu marido trabalha, alguma coisa. E não abandonou, muito pelo contrário, foi estudar, foi se dedicar mais ainda, se aperfeiçoar. Hoje é PhD, meu Deus, minha pastora é PhD, gente. É importante dizer, porque, infelizmente, a arte é muito marginalizada ainda no Brasil. E as pessoas acham que artista não estuda. É aquela coisa que eu falo cultura paulista mais, tá? Mais paulista. O que você vai fazer? Eu vou tocar, eu vou cantar, eu vou atuar. É vagabundo, desculpa a palavra, mas é exatamente essa palavra. Não é pejorativo. É literalmente a palavra, que não faz nada. Não faz nada. Não, mas as pessoas, tem gente que ainda pergunta assim, não, mas o que você faz mesmo? Isso, né? Mas você só faz isso? Você só faz isso? Essa aí é a clássica, né? Não, eu sou atriz. Mas você trabalha com o quê daí? Isso, exatamente. Então, como eu sempre gostei muito de estudar e eu sempre quis trabalhar na área acadêmica, e eu sou da área também do esporte, né? Das ciências do esporte. Então, eu falei assim, eu vou puxar a sardinha pro meu lado para mostrar que a gente pode também. Eu dei aula também dou aula na Federal, né? De Minas Gerais. E alguns momentos de monitoria, alguns momentos que a gente precisa como doutores ou mesmo na área do PhD, a gente tem que dar aula na faculdade para os alunos normais lá, né? E a gente faz parte disso porque
era bolsista do governo, então eu Sim. tinha que atuar dando aula. E eu trabalhei também nas artes cênicas lá. Então, nas artes, que é no departamento de artes mesmo da faculdade. Então, é muito legal a gente estar com isso e falar assim, olha, lógico que lá eu não me conceituava como pastora, muito menos cristã, né? Mas lá é importante a gente ter esse feedback da parte intelectual. Sim. A gente entender. Então, se você é artista cristão, tente tirar principalmente essa marginalização da palavra. Eu só danço na igreja. Eu canto na igreja. Mas você só faz isso? Não, eu estou estudando para isso. Então, quando eu entrei para as artes na igreja, eu fui estudar porque eu amo estudar, né? Então, eu falei assim, eu vou estudar e eu vou trazer o meu melhor para o Senhor. O meu melhor para o Senhor. Não adianta eu entregar só uma coisa, é o meu melhor. Mas, Tati, não dá dinheiro. Realmente, financeiramente, e vou te contar mais. Um dia, nós na Igreja Batista da Lagoinha, nós éramos, na época do DT, nós éramos chamados muito para outras igrejas. Muito, muito para outras igrejas. E a gente recebia oferta na época do DT. Mas a gente nunca pediu dinheiro, não. A igreja que ofertava. Então, ofertava pra gente tal. E antes de eu chegar aí na Presbiteriana Renovada, uma missionária, a gente fez um musical maravilhoso, musical, né? Sem musical. Sim. Fez um musical, acabou o culto, a missionária veio falar comigo e falou assim, olha, você nunca vai ganhar dinheiro da igreja. As artes e o talento. Mas isso é algo meu, gente. Não tô falando pra todo mundo, não. Meu, Tati. As artes e talento que eu te dei, que o Senhor te deu, é para fazer a obra. Você não vai ganhar R$1 na igreja por conta disso. E isso foi tanto de Deus, porque qualquer lugar que me oferecem dinheiro, não oferta, mas assim, olha, vem trabalhar aqui, vamos te dar um pagamento. Na hora eu lembro, parece que a irmãzinha tá aqui na minha cabeça assim, ó. Você não vai ganhar dinheiro da igreja. Então, isso é meu. Então, como eu já sabia que eu não poderia financeiramente viver disso, eu fui em busca de outras coisas. Primeiro que eu sou uma pessoa muito, muito ativa, né? Não consigo ficar parada. Tem que fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Só que eu juntei aquilo que Deus me deu com aquilo que eu gosto de fazer. Então, eu fui estudar. Então, meu mestrado, meu doutorado, não foram nas áreas das artes. Mas eu sempre puxava uma sardinha pra lá. Sempre. Agora, o PhD, que é o pós-doutorado, você pode escolher. Minha filha, aí eu fui para as artes, lógico. Se eu posso escolher, eu vou para... E eu trabalhei com dança decolonial. Que é isso, pastora? Eu Muito fiquei pensando, legal. Me explica mais. Fala mais. Dança decolonial, gente, é uma dança cultural e tem tudo a ver com a igreja. Tudo a ver com a igreja. Porque adoração é uma cultura. A adoração é uma cultura. Quando eles dançavam lá da época de Israel, eles tinham as danças hebraicas. Miriam dançou na presença de Deus, era uma dança de guerra, uma dança de celebração. Noé e os filhos dançaram na arca, era uma dança de celebração, uma dança de glorificando e agradecendo a Deus por tudo que tinha feito. É uma cultura, é uma dança cultural. E aí, eu não trabalhei nessa parte religiosa no meu PhD, mas eu trouxe isso para eles também, mostrando isso. Que a dança cultural, a sua dança, a minha dança, ou mesmo as nossas artes, em tudo aquilo que a gente for fazer de cultura artística, a gente faz daquilo que a gente aprende, daquilo que a gente vive. Sim. Então, se eu estou na igreja, eu vivo de quê? Adorar ao Senhor. É isso que eu vivo. Então, eu vou trazer uma dança de adoração. Existem batalhas, guerras espirituais, eu vou trazer uma dança e uma arte, uma encenação, um louvor voltado para isso. Então, eu estudei justamente a decolonialidade, para trabalhar a transculturalidade. Aquilo que você conhece, aquilo que eu conheço, como que a gente pode junto fazer algo de adoração ao Senhor, ou mesmo uma dança que todo mundo, ou uma música, ou uma encenação que todo mundo entenda, indiferente da sua experiência, da minha experiência, da experiência do outro. E é o compartilhar. O que eu tenho de experiência com a arte não é a mesma coisa que você tem. Sim. Então, eu me renuncio para entender a sua experiência. Uau. E você vai se renunciar para entender a minha. E aí a gente vai criar, através da sua experiência, da minha experiência, algo novo. Meu Deus. E é muito legal. E foi maravilhoso, foi muito especial para mim trabalhar com essa parte no PhD, porque a gente dá liberdade, a gente sai da colonialidade. Que é isso, pastor? Ai, gente, não deixa eu falar não, porque senão eu fico aqui até amanhã. Não, mas pode falar, eu amo. A colonial, nós viemos de uma cultura europeia. Sim. Você já dançou. Sim. A nossa dança não é brasileira. Não. Nossa dança. Não foi feito pro nosso corpo, né? Não foi feito pra gente. Tanto é por isso que a gente se sentia tão fora. Falava, meu Deus. Exato. Ai, aquelas bailarinas russas. Magérrimas. Com umas pernas alinhamentos. de 3 metros de perna. Exato. E a minha aqui com 1 metrinho. Exatamente. Então, assim, nós fomos enxertados numa cultura que não é nossa. Sim.
A gente não conhece a nossa cultura. E por isso que é legal quando a gente vai pra África e vê aqueles artistas cristãos dançando na presença de Deus. Liberdade, fazendo o que eles quiserem, no meio do culto e dançando. E tendo essa liberdade de expressão, é a cultura deles. E a gente tem que parar de pegar a cultura dos outros e começar a cultuar a nossa cultura. Então, o que acontece? Essa colonialidade que veio da Europa, que é de Portugal, de Espanha, de tudo, até mesmo matriz africana, que a gente fala, né? Não é a nossa cultura. A gente criou a nossa cultura pelas nossas experiências. E a gente não tem isso aqui. Então, a gente vai para uma aula de dança, a gente tem que fazer o que a professora está mandando. A gente vai numa aula de encenação, a gente tem que atuar o que ele está mandando. Por mais que tenha as estratégias, faça isso, faça aquilo, dê a sua interpretação, não é? Que a gente faz as oficinas, né? É mais livre, mais né? livre, isso. Mas isso não é sempre. Não. Nós temos que estar engessados dentro daquilo. Se você vai cantar, a mesma coisa. Você tem que cantar. Se você é tenor, você tem que cantar como tenor. Se você é contralto, você tem que cantar como contralto, soprano. Então, você tem que estar numa linha que foi criada para você estar. E quando a gente fala da decolonialidade, a gente está saindo disso. Eu estou vindo contar as minhas experiências. E isso é tão cristão que a gente não tem noção disso. O que eu tive de experiência com Cristo que eu posso trazer isso aqui hoje? O que eu posso trazer com a minha dança, com a minha arte? O que eu posso trazer para o musical? O que eu posso trazer com a experiência que eu tive? É eu saber te escutar. Quem é você? Por que você está aqui? O que está acontecendo? Então, esse trabalho de formiguinha que a gente fala, que é o mais difícil, é importante porque você deixa de ser no meio do todo e somente eu mando e você obedece, e você começa a ser a sua experiência trazendo para ali. Então, você começa a fazer a sua identidade. A sua identidade. E aí que a gente forma a identidade cristã. A sua identidade cristã. A gente deixa você mostrar quem você é em Cristo Jesus. É forte. É forte, igreja. Amei. Pastor, vamos supor, eu tô perdida. Não sei qual é a minha identidade, eu não sei quem eu sou. Porque de tanto falarem quem você é, né? Falar, você é tenor, botar você nas caixinhas. Como que você faz o caminho reverso? Porque isso deve ter te ensinado, né? Como que a gente faz esse caminho reverso? Porque a gente é construído e depois tem que ir lá e desconstruir tudo. Primeiramente, não deixe que ninguém te titule da sua identidade. A identidade, você tem que saber quem é você em Cristo Jesus, é você e o Senhor. Nós só vamos encontrar a identidade quando a gente sai do palco, faz com que o palco se torne o altar. Altar é um lugar de adoração. Então, não é no palco, não é no púlpito, é no quarto, é no seu tempo com Deus. Então, é aí que o Senhor vai se revelar quem é Ele, para você e quem é você, na sua identidade com Ele. Você só consegue transformar o palco de um artista para um altar de um artista quando você tem tempo fora dele com o Senhor. Se você não tem tempo fora dele com o Senhor, você sempre vai trabalhar com a atuação daqueles que dizem quem você é em Cristo, não quem você é realmente em Cristo Jesus. Então, quer saber quem é você em Cristo? Quer saber a sua identidade? Como descobrir quem eu sou? Como sair daquilo que as pessoas mandam fazer com que eu tenho que fazer como um robozinho? Vai ter um tempo com ele. E ele vai te mostrar, ele vai te direcionar, e ele vai te dar a pauta certa, o lugar certo que você tem que estar. É isso. Uau! Essa é minha pastora, galera. Meu Deus do céu. É tudo experiência, né, time? Eu falo que a gente só pode dizer daquilo que a gente vive. A gente não consegue dizer daquilo que a gente não vive, né? Quando a gente fez... Primeiramente, eu convido todos vocês a assistirem a nossa cantata de Natal. A time vai vou botar o link aqui. Isso, põe o link. E a time ela atuou maravilhosamente bem. E a minha pastora dançou maravilhosamente bem. E as pessoas começaram... E eu nunca fico feliz quando as pessoas chegam e falam assim, uau, foi lindo, maravilhoso. Isso não me encanta, né? Não encanta. Agora, quando as pessoas falam assim, eu chorei, eu senti a presença de Deus, eu vi algo diferente naquele lugar, eu chorei do início ao fim, o Senhor se fez presente naquele lugar. Aí eu falo, obrigado, Jesus. Porque o Senhor esteve ali conosco. Em todo aquele trabalho que era teu, não era nosso, o Senhor esteve ali. O Senhor nos usou como ferramenta na sua mão. Esse era o propósito. Se esse propósito foi alcançado... Ai, glória a Deus, aleluia. É isso, é isso. Que não era sobre nós, né? Não era sobre quem tava lá fazendo. Nunca é sobre nós. Não tem nada a ver. Às vezes as pessoas, né, olham e falam, ai, nossa, mas a pessoa tá lá.
tá lá porque era o que Deus tinha pra usar, mas poderia ser Exatamente. você, poderia ser outras pessoas, ia acontecer, né? Exatamente. Não E de qualquer não importa quem forma. estaria ali. Mas Deus tinha o que Deus ia fazer ali naquele momento, né? Ô, pastora, e hoje a gente vive num momento, né, que as pessoas têm dificuldade em unir, né, tanto as artes, também outros ministérios, mas vamos focar nas artes. As artes com a igreja, com utilizar isso para evangelizar, que nem você falou agora. E, nossa, eu tava lá e vocês estavam atuando, cantando, dançando e Deus falou comigo. Como que é isso, assim? Como que você enxerga essa coisa de Deus usar as artes para ministrar a igreja? E por que ainda a gente é tão, né, que ainda as pessoas têm tanto receio com isso? Eu brinco, meu marido é cantor também, ministro, e ele fala assim, meu Deus, eu já apanhei tanto no altar, E é isso, às vezes, a gente leva ferro, e eu penso assim, quando eu leio a Bíblia, né, eu vejo, Salomão era artista, Davi era artista, Vamos falar de Adão e Eva era artista. Jesus foi o maior artista. E eu ficava lá, e eu olho a Bíblia e falo, não, é isso. E a gente sempre foi tão atacado, né, desde o princípio, desde o jardim. Desde o jardim, que é o que a gente contou agora na nossa cantata. E como que você enxerga isso? Assim, você acha que a gente é atingido por conta que a gente tem esse lugar de ministração, de evangelismo, de alcançar lugares que só a arte alcança, que nem dançando, cantando, dando nome, sendo criativo, né? Adão deu nome para todas as coisas. Sim, imagina a criatividade, né? É a criatividade pura. Assim, a gente olha para a natureza, nada é igual. Bezalel criou o templo, ele fez a Arca da Aliança, gente. Ele era um escultor. Davi cantava para expulsar demônio. Então, assim, ele tocava e cantava para expulsar demônios, né, de Saul. Então, assim, se a gente for falar de passagem de Bíblia, a gente fica aqui até amanhã falando das artes. Mas antes da gente falar qualquer coisa, eu quero motivar você que é artista da igreja. Não saia dos caminhos, não saia dos princípios, vai até o foco. Porque eu sei o quão é difícil trabalhar com artes na igreja. Eu sou prova viva disso. Sim. Graças ao Senhor, pela misericórdia dele, eu estou numa igreja, numa denominação que é arte. Que é assim, que a nossa igreja, ela cresceu, foi conhecida pelas artes. Porque o Diante do Trono era um musical, gente. Sim. O Diante do Trono era um musical. Eles cantavam, eles dançavam, eles faziam tudo lá. Sim. Então, é uma igreja que atua muito. Mas eu sei que muitas igrejas menores, a dificuldade do pastor mesmo de entender a arte na igreja, de conectar a arte muito com o mundo. Na verdade, a arte nunca foi do mundo, o mundo que tomou a arte da gente. A arte sempre foi de Deus, como a gente acabou de falar da Bíblia, que muitas passagens que falam sobre isso. Então, a gente tem que, primeiramente, ter esse discernimento que se o Senhor te colocou como artista dentro da igreja, não desista. Porque o Senhor só tem você ali para se usar. Só tem você. Se você desistir, meu pai amado, vai ser difícil levantar outro. Porque as pessoas de arte são muito resilientes. Nós temos que ter uma resiliência. E mesmo nós que somos da igreja com artes, alguns pastores ainda não entendem. Muitos não entendem ou como que é, o que a arte traz para a igreja. Muitos não entendem esse chamado. E eu falo que é um chamado exatamente isso que você falou. Por que a dificuldade? Vamos lá, com o professor aqui. Vamos sair da pastora e vamos entrar para a professora. Quando a gente fala de aprendizagem sensorial, quando a gente escuta é 20% só. Quando a gente escuta e vê, a gente já tem aí 50%. Quando a gente escuta, vê e sente, que é o artista, 75% a 85% sensorial, que você sente tudo aquilo que está acontecendo. Então, agora vamos voltar agora para a pastora, a presença de Deus. Quando eu só escuto, eu só capto 20% da palavra. Quando eu escuto e eu vejo uma atuação, alguma coisa, 50% daquilo vai entrar no meu coração com uma faca rasgando 2 gumes e não vai sair. Quando eu tô ali sentindo e emoção, tudo junto, 70%. Então, é a maior assimilação da palavra de Deus é através das artes. Uau. Então, isso eu tô falando com o professor e pastora. Juntei tudo. Então, é 75% que você vai assimilar isso e vai levar pra tua vida. Vai levar pra tua vida. Quando você assiste um musical, quando você vai num cinema e assiste toda aquela atuação, assiste tudo aquilo acontecendo... se eu te perguntar um filme aqui, você não vai saber contar? Sim. Agora, se eu falo assim, me fala toda a pregação de domingo, você vai saber falar? Mais ou menos. Mais ou menos. Não, às vezes sim, alguma... porque mas vai escapar. Vai.
Por quê? Não é porque você não sabe, é sensorial. Você só ouviu ali, você mais ouviu. Não teve uma interpretação, um nada que te fizesse 100% você captar aquilo lá. E isso é científico. Isso não tô falando, isso é científico, comprovado cientificamente. Então, eu estudei para isso, para entender isso. Então, as artes, ela é uma afinidade de tudo aquilo que Deus quer falar. Então, você consegue captar. Uma pastora, a pastora Isa, que é a pastora, ela dança também, né? Ela é a pastora hoje da nossa igreja matriz em Belo Horizonte. E ela foi para um trabalho missionário de artes na Europa. E é só com artista mesmo. É só artista que pode, artista que tem DRT, artista mesmo. E ela foi com a dança. A dança e atuando. Como que funcionava? Você não pode falar da palavra de Deus. Não pode falar em nenhum momento da palavra de Deus. Muito menos Jesus. E Isa tem a ver com Jesus. Em uma das línguas aí fala Jesus. Até o nome dela teve que mudar para aí. Ela não podia usar o nome dela como Isa, porque em lugares não podia falar sobre Jesus. E ela atuava e dançava nas ruas. Igual na Europa acontece, né? Atuando, dançando. E em uma das cidades que ela foi fazer esse trabalho, ela foi, atuou, e uma das atuações falava que o cara batia nela, né? Um femicídio. E acabou essa atuação, uma mulher veio falar com ela. E chorava. E falava assim, eu vi uma pessoa chamada Jesus em você. Jesus em você. E quem que é Jesus? Então, através de uma dança, uma atuação ali que ela atuou, dançou, ela não falou nada, ela só fez isso. E ela pensou que a mulher ia falar de femicídio, né? Porque, tá batendo. Não. Veio perguntar quem era aquele que estava com ela e falava que era Jesus. Então, assim, as artes, ela abre portais. Eu falo que ela abre portais espirituais, que faz por isso que Satanás usa tanto o corpo como sensualidade, usa tanto, principalmente Brasil. Brasil é um país de parte espiritual muito de prostituição. Então, usa muito a sensualidade, usa muito o corpo para dança. E brasileiro sabe de sambar, sabe dançar, e é uma bênção nesse sentido, só que infelizmente acaba utilizando para uma coisa mais errada, né? Mas aquilo que não traz a verdadeira técnica. E eu falo mais ainda, tem tantas sambistas ali maravilhosas, só que infelizmente as pessoas não dão valor para o samba que ela samba, mas dá valor para o corpo que ela tem, para mostrar aquilo que ela tem, não aquilo que ela é. Sambando, aquilo que ela tem de dom e talento. Então, eu não acho ruim dançar, eu não acho ruim atuar fora da igreja. Não é essa a questão. Mas a questão é que acaba distorcendo o que realmente é as artes. E por isso a dificuldade de ter tantas artes na igreja. E você pode ver tantas postagens, gente. A gente posta algo, às vezes, com artes. Ai, trazendo o mundo para a igreja. É o que mais as pessoas escrevem. Ai, que agora vai trazer o mundo. Olha, a igreja agora está se comparando ao mundo. Gente, em nome de Jesus. As artes sempre foi de Cristo, o mundo que pegou nossas coisas e trouxe para fora. Então, assim, a gente não pode deixar se contaminar com isso. E é realmente isso, deixar com que Deus trabalhe e faça com que a gente consiga explicar para sua liderança, para o seu pastor. Isso é importante. Olha, é isso. Olha, a gente vai fazer... nas artes, a gente tem que dizer que o óbvio tem que ser dito. Sim. O óbvio tem que ser dito. Pastor, eu só vou fazer isso. Vai lá na sua liderança, converse, mostra tudo o que você vai fazer, mostra a sua intenção daquilo, qual é o seu propósito daquilo. Porque quando a gente deixa claro, aí não tem o porquê de não ter. Sim. Não tem o porquê de não fazer. Porque no mundão aí vai ser difícil a gente entrar com artes. Deus está abrindo portas, eu tenho certeza disso. Tá. Mas essa dificuldade é justamente por isso. Porque a gente vai trazer a distorção para a revelação. Então, vai mudar isso aí, em nome de Jesus. Já tá mudando, porque a gente tá se inserindo, né? Agora tem vários streamings comprando produções cristãs. Sim. Agora, o próprio Netflix anunciou essa semana que vai fazer uma série cristã. Então, assim, é isso. A gente tá indo. Um filme agora, agora que a gente está começando o ano, né? Como você mesmo disse, já temos gravados, mas talvez quando a gente for ao ar não vai falar desse filme, mas que tá agora, que eu vou assistir hoje, que o Felipe é Davi. Davi! Lindo! Que honra poder ver animação, né? E cristã, e agora eles estão vindo, é o pessoal da Angel, né? Angel. Eles que estão produzindo várias coisas e estão se inserindo. Pessoas, o que The Chosen tá fazendo, né? Gente, eles estão alcançando pessoas. O Mel Gibson, eu acho que ele abriu
abriu uma janela. O Mel Gibson, exatamente. Ele abriu uma janela para que a gente possa estar trazendo toda essa parte cinematográfica, né? Exato. Para as telas cristãs. Então, porque hoje, infelizmente, né, pastora, hoje a nossa vida, ela tá numa tela. Exatamente. Então, eu sempre falo aqui no podcast que às vezes tem pessoas que estão assistindo esse episódio de uma cama, sem ter força, mas só tem uma tela pra ouvir. Então, que as pessoas consigam usar essas ferramentas pra levar o amor de Deus, pra mudar a vida das pessoas, pra levar vida. Né? Às vezes pode ter alguém numa cama que tem um dom e talento maravilhoso que Deus deu e hoje Deus tá falando com ele lá. Exato. Levanta daí, vambora, que eu tenho que te usar. Eu preciso te usar. E é isso, a gente tem que estar disponível. Uma coisa que você falou aqui pra mim que pegou muito é a disponibilidade. Porque quando a gente tá disponível, Deus usa, né? Usa. Agora, quando a gente se fecha ou se tranca num lugar, não tem como Deus usar. Não tem como. Nós tivemos uma vigília agora esse final de semana. E eu entrei e eu sempre ando com meus arsenais, né? Que eu ando com flag, bandeira, sempre. Só que aqui, eu meio que descansei um pouco, né? Eu falei, aqui não usa, aqui a gente não vai fazer. E eu entrei na vigília e Deus falou assim, você não veio preparado pra guerra. Eu falei, que guerra? Eu vim aqui só receber. Que guerra? Eu vim aqui só sentar. De boa, só sentar. Eu não queria estar lá nem lá na frente. A pastora Dani que me chamou lá na frente, que eu queria estar lá no fundão só recebendo. E aí eu fui ministrar, né? Então aí Deus falou assim, você tem que sempre estar preparado. Sim. O bom soldado sempre está preparado. Então onde quer que você for, você tem que estar preparado. Sim. Tem que estar preparado. Da onde que surgiu a bandeira? Daí então, você foi. Na verdade foi assim, Ai, Jesus. Assim... Eu já não levei a minha, Jesus. Se o Senhor me arruma a bandeira lá. Mas é isso que eu falo. Se você não tá disponível, Deus vai dar um jeito de achar outra pessoa. A pastora não levou a bandeira. Como é que surgiu a bandeira? Você não levou minha ferramenta? Mas pode deixar. Eu sempre dancei a gente dançava muito na Igreja Batista Lagoinha, lá de Belo Horizonte, como dança profética. E todo culto tinha, todo louvor, mas sempre teve escala, tudo direitinho. Sim. Agora a vigília, a gente sempre levava o arsenal, que sabia que ia dançar. E isso vem da Lagoinha, normal. E aí, só que aqui a gente não tem esse costume, mesmo porque é uma identidade que ainda está se reformulando, né? Graças a Deus agora nós estamos com a identidade de Lagoinha, mas reformulando por questões que a gente passou. E aí eu falei, não vou levar. Mas a Dani é Lagoinha, a Dani é identidade de Lagoinha, a pastora Dani. E aí ela foi orar pelo Brasil, por Israel e por São Paulo. Então por isso que levou as bandeiras. Uau. Aí na hora que levou, ela falou assim, você sobe orar com as bandeiras? Eu falei, ai Jesus, fazer o que lá em cima? Com bandeira na mão, Jesus, você me conhece. Aí subi orar. Na hora que eu fui descer, ela, não, você fica. Aí fiquei, ministrei, foi uma vez, foi uma delícia. Ai, que linda! Maravilhosa! E que o Senhor abra mais oportunidade. Porque é aquilo que eu falei, não é sobre mim, é sobre o que isso gerou. Depois muitas pessoas vieram falar, nunca tinha visto isso, eu nunca vi. Gente, senti um negócio diferente. Porque é o ver, é o estar ali. É o sensorial. É o sensorial. De novo, voltamos pro sensorial. Ó, aprendeu, hein? Aprendi, não. Agora eu tenho que multiplicar, né, o que você falou aqui. Eu preciso estar sempre atenta. E, pastora, pra gente finalizar aqui o nosso episódio, eu queria que você falasse um pouquinho do nosso ministério Art Factory, lá da Lagoinha Alphaville, porque eu tenho certeza que o artista, eu me reconheço como assim também, né? A gente é artista, a gente fala assim, ai, não tem um lugar pra mim. Mas será que eu vou pra igreja? Será que eles vão me aceitar? Que nem a gente tava falando aqui agora. Isso. E eu queria que você falasse um pouquinho do ministério Art Factory que a gente faz hoje na igreja, que sempre tem audições, né, que as pessoas podem participar. E também da nossa fábrica, que vai ser futuramente, como é que vai funcionar? Vamos lá. Olha, primeiramente convido vocês. Eu não sou cristã. Venha conhecer conosco. Você está... Olha lá, tem o QR Code colocado aqui, pessoal. Art Factory, Ministério de Artes. Isso. E venha você estar com a gente. Venha conhecer. Mas eu não sou cristã, mas eu amo artes. Vem também. Pode vir, nós vamos te receber. Você vai conhecer as artes. Nós estamos fazendo um ministério bem aberto, vamos fazer workshops, vamos fazer trabalhos de dança, teatro, coral, cinema e artes plásticas. Então, são 5 áreas que a gente trabalha lá. A gente está trabalhando agora ministerialmente por conta da Páscoa, mas essas audições que fazem não são específicas. É para Páscoa. Não, é para estar conosco, caminhar conosco no ministério, para estar conosco em Cristo Jesus, conhecer da palavra do Senhor, conhecer como que Ele trabalha e, obviamente, trabalhar com as artes. Trabalhar com as artes. E, em breve, a nossa fábrica de artes. O que seria a fábrica de artes? É um local onde você vai se aperfeiçoar
em tudo aquilo que Deus já te deu como dom e talento. Então, se você canta, teremos professores de canto, professores de música, solistas, coral, o jeito que você quiser. Se toca, também. Aulas individuais, aulas em grupo. Dança. Dança é em coletivo, gente. Dança coletiva, teatro também. Então, vai ser literalmente uma fábrica de artes. A gente trabalha com todos os tipos de artes, com aperfeiçoamento, com formação, porque hoje a gente já pode trabalhar com formação dentro da fábrica de artes, porque ela é um centro educacional. Então, a gente está orando para que ela já está sendo construída ministerialmente. Agora, fisicamente e produção educacional mesmo, em breve, em nome de Jesus. Uhul! E participem das audições. Venham. Tem muitos personagens, tem muitas coisas pra vocês fazerem. Que a gente precisa. E sabe o que eu ia te perguntar? Que já existe hoje um trabalho na igreja, né? Que você tava me falando ali de aula com crianças e adolescentes. Isso, olha. Se você tem filho de 5 até 14 anos, lá nós temos aula todo sábado, gratuita, das 10 às 11h30. Dança, teatro, coral, cinema e artes plásticas, com criança. Todos estão chamados, todos. Não tem... mas eu sou de uma outra denominação. Pode vir também, a gente está recebendo todos vocês. O único ponto que a gente pede, time, é que venha com os pais. E os pais têm que permanecer esse tempo conosco. Sim. Os pais não podem ir embora, tem que estar lá conosco, porque nós temos um tempo com os pais e filhos. E depois a gente tem um tempo com o pastor Michel também, que a gente fala de criação de filhos, como que o que a gente pode fazer, casais. A gente fala bastante assunto legal também com os pais, enquanto as crianças estão sendo ministradas e aprenderam aperfeiçoamento em relação às artes mesmo. Ai, que legal. Então é um programa pra família toda. Pra família toda. Então é um sábado, pega as crianças, vai os adolescentes, vai pra igreja. Sim. Tem um tempo em família, já aprende, cultua. Exatamente. Legal. Aí, ó, você tá convidado, você que tá em casa. Venha. Venha participar do ministério com a gente. Pastor, antes da gente finalizar, a gente tem um bloco aqui no Time Cast que se chama Bate-Bola com o Time Cruz. Então vamos. Eu faço algumas perguntas. Nossa, bate-bola pra mim. Ai, que nervoso. Pessoa que fala até dizer chega, vai ter uma palavra pra falar. Eu vou fazer umas perguntas pra você e daí você tem que falar. Agora a gente vai saber tudo. Vamos descobrir aqui o interior da pastora. Eu vou falar luz, você fala câmera, eu falo ação e a gente começa. Podemos fazer? Podemos. Tá preparada? Sempre. Então vamos lá. Luz. Câmera. Ação. Um musical que marcou sua vida. Nárnia. Um momento que você quase desistiu. Vários. Mas tem um Mas específico. um momento específico, quando estava passando, porque nosso primeiro ministério é a família. A nossa família estava passando, não financeiramente mesmo. Os dois trabalhando, uma parte muito difícil financeiramente. E é onde eu falei, vou largar tudo, vou cuidar só da minha vida, da minha família, profissional e pronto. Mas não foi. Não deu. Não deu. E o que agora já não virou mais bate-bola, mas o que você falaria pra uma pessoa que tá passando por isso agora? Não desista, porque o Senhor te colocou ali, Ele é fiel e justo para começar e terminar a boa obra na sua vida. Uau! Corpo fala mais ou silêncio fala mais? Ai, gente, olha, a verdade como pastora, silêncio, a verdade como Tati, corpo. Uai, não posso mentir. Um desafio de liderar artistas. Trazer a ele realmente a identidade cristã, é o desafio. Tirar a identidade de eu e colocar a identidade de ele. Uau. Até eu, ó. Uma virtude indispensável para quem serve na arte. Ó aí, galera do Art Factory, fica ligado nessa. Ser servo. Um erro que virou aprendizado. Falar demais. Estou aprendendo ainda. Estou aprendendo. Gente, eu não sei porquê, mas eu me identifico. É igual aquela coisa, né? A fruta não cai muito longe do pé. Não cai longe do pé, jamais. Os pastores e suas ovelhas. Exatamente. Sanguíneo ainda. Um hábito que mantém você centrada. Cristo. É orar, buscar ao Senhor e saber que é só Ele, por Ele são todas as coisas. Então, assim, eu ter o meu momento. Quando a gente fala momento com Deus, é rapidinho, eu prometo. Sim, não. O momento com Deus. Às vezes a gente fica tanto assim, mas hoje eu não consegui ir pro meu quarto orar. Gente, o meu momento com Deus é meu carro.
eu e meu carro. Então, não importa onde você esteja, mas esteja você o seu momento. Você precisa todo dia, você come todo dia, você escova os dentes todo dia, e a gente precisa ter o seu momento com Deus. E o meu momento com Deus, gente, é assim, ó. Ó, Jesus, é o seguinte, ó, tá assim, 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 você tá me entendendo. Ó, não, mas é isso, entendeu? Não é uma coisa, Senhor, meu Deus, não, é isso. É conversar com o Senhor. Então, é nunca perder o seu alvo, saber que o alvo sempre é Cristo, e é Ele que vai te ajudar. E ponto. Um personagem bíblico que você encenaria, ou que te representa? Porque você já deve ter encenado vários, né? Já deve ter... de Gênesis a Apocalipse, ela deve ter sido todos os personagens. Mas qual que, assim, te toca mais, vai? Olha, eu vou falar uma por ser uma mulher de guerra, só por aquele momento, não outros, tá? Porque na Bíblia ela cantou ali, mas depois teve outros momentos, Miriam. Uau! Por ser de guerra e saber que Deus estava na frente, e cantou glorificando e exaltando a vitória ali. Uau! Tem algum estilo de dança que te representa? Contemporânea. Nossa, dá lá, tem... Pastora contemporânea, amei! Um livro que mudou sua forma de ver, assim, a vida, a arte, o corpo. É um livro de uma pastora, esqueci o nome dela agora, meu Deus, não posso esquecer, mas é um livro de uma pastora muito conhecida. É Eu e Minha Identidade. Identidade. De novo, é identidade. A gente só consegue se encontrar quando a nossa identidade for moída por Cristo. Uau! Fé é... Tudo. Sem fé é impossível agradar a Deus, ponto. Arte é... Arte é minha vida. Minha vida, meu caminho, foi o que me levou a Cristo. Liderança é... Ai, meu Deus. Nossa, é difícil, porque muitas vezes as pessoas acham que liderança é glamour, muitas vezes as pessoas acham que liderança é o melhor lugar. Não, é um lugar de resiliência, paciência e muitas vezes se diminuir para que Cristo cresça e poder honrar as outras pessoas. Não é fácil. Uau. Família é... A base de estar de pé, a base de tudo, porque o primeiro lugar onde as pessoas vão olhar quando você está na frente como liderança é a sua família. Se a sua família não está de pé, não tem como. Um conselho para mulheres artistas. Um conselho para as mulheres artistas. Persevere, primeira coisa. Persevere, porque você vai ser muito usada pelo Senhor. Muito usada, porque é o caminho que mais o Senhor usa, ainda mais mulheres. Nós somos nada contra os homens, que são maravilhosos, bênção do Senhor também, sacerdote da nossa casa, mas as mulheres são muito sensíveis ao toque do Espírito Santo de Deus. E as artes fazem com que a gente propague isso. Uau! Pastora, tem algum sonho, assim, de dirigir alguma coisa, alguma história? Olha eu aqui, já pedindo spoilers, né? Você tem algum sonho, assim? Eu já fiz, mas eu gostaria de fazer em grande produção. A Via Sacra. Em grande produção. Já fiz isso várias vezes, mas assim, com pequenas produções. Mas é um sonho que está para ser concretizado em breve aí. Não esse ano, porque eu acho que eu segurei. Mas aí, ó, mas vai vir. Vai vir, em nome de Jesus. Amém. Tem um bastidor inesquecível que você lembra, assim, com carinho até hoje? Tem. É um congresso em que nós fizemos, um bastidor, que nós fizemos um musical. E eu estava para entrar em cena e eu pedi algo para o Senhor, para entrar em cena. E o Senhor concedeu naquele momento. Assim, na verdade, a prova de Deus diz assim, fazei prova de mim. Né? Eu vou contar rapidão. Pode contar. Eu tenho uma tatuagem nas minhas costas. Gigante, de um leão. Gigante, gigante, gigante. E antes disso eu tinha um duende e uma fada. Porque eu era artista, gente, deixa eu. não vale nada. E aí esse duende já não fazia mais parte daquilo que eu estava vivendo, né? E aí eu queria colocar uma coisa em cima, que Deus falou para eu colocar uma coisa em cima daquilo que não era. O Senhor falou, pediu, cobre isso, porque você ministra, você palestra, e a gente que trabalha com artes, às vezes tem coisa decotada, né? E aí não é mais o que você vive, porque todo mundo vem e pergunta o que significa isso na sua vida. E aí, daí quando eu fui fazer alguma coisa, primeiro veio a Arca da Aliança, porque era uma aliança que Deus tinha feito na minha vida. Só que nunca dava certo, nunca dava certo. E aí, um dia orando, o Senhor me mostrou um leão. O Senhor falou, faça o leão, porque é algo de identificação, que eu já tive um sonho, tal. E aí eu falei assim, e aí um dia antes de eu fazer o leão, eu estava nesse bastidor e eu ia ministrar com a bandeira de leão. E aí eu falei assim, Senhor, me fala se realmente é isso, se é coisa da minha cabeça, né? Se é alguma coisa.
E eu ia entrar e o Senhor falou... E o Senhor usou uma profeta, que é muito conhecida hoje aí no Brasil. E ela falou pra mim, uma intercessora, né? E ela falou, essa bandeira hoje que você está representando como leão da tribo de Judá, ela vai estar nas suas costas amanhã. Então amanhã vai lá e faça a sua tatuagem. Menina, eu já entrei totalmente desconstruída dentro da ministração. Uau, foi instantâneo. Como um leão mesmo, foi igual, pediu, veio. E aí a ministração foi mesmo, porque era algo de guerra, alguma coisa assim. E foi uma ministração muito marcante na minha vida. Uau. Por conta do bastidor, ó. Que lindo, gente, pastora. eu tenho vários testemunhos, não dá pra ficar contando, mas assim, por isso que eu falo, viver das artes é muito bom, porque a gente consegue vivenciar A gente vive mesmo, na prática. Teve um medo que você venceu? Teve vários. Olha, vários. Deixa eu pensar um grande. Esse dia que eu perdi o neném, que eu tava com ele na barriga, eu achei que eu não ia conseguir estar ali. E foi o dia que eu venci. Eu falo que foi um marco na minha... 2 marcos. Esse marco, que foi quando eu entrei pra ministrar e Deus me tomou de uma forma... Foi palavra mesmo, viu, gente? Não foi ministrar com dança, nada. Foi ministrar em palavra mesmo. Por um congresso de dança e de artes. Uau. Com mais de 5.000 mulheres lá. E aí, foi nesse dia que eu vi que realmente era Cristo, não era eu. Foi um medo que eu venci, porque eu falei, eu não vou conseguir. E quando eu dancei no clipe da Ana Nóbrega, primeiro clipe dela, que foi no Expo Center de BH. Foi no Expo Center de BH. E aí eu fui entrar pra dançar e eu não tava entendendo, porque ela tava falando sobre lutas, a música dela falava sobre lutas. Eu falei, gente, não tem nada a ver comigo essa música. E eu sei que eu dançava street, eu sempre gostei de dança de rua. E ela falou, Tati, eu quero uma dança de rua assim. Eu falei, beleza, eu vou. Eu falei, mas gente, não tem nada a ver. Sabe quando você tá nada a ver? E aí, nesse dia, o Senhor me curou de traumas. De traumas que eu tinha, assim, da minha infância, de coisas que eu passava enquanto eu ministrava. Aí, até o clipe, até hoje, se a gente puxar na internet, tá eu chorando, uma coisa assim de louco. Depois a gente vai colocar na edição aí, hein, pessoal? Põe o clipe aqui na edição, eu quero ver isso, meu Deus. Uma palavra que define sua jornada. Resiliência. Uau. Vamos colocar para cristão? Perseverança. Uau. Esse é meu marido que fala muito isso. O pastor Michel fala muito que eu sou muito resiliente. Porque se fosse ele, já tinha desistido. Uau. Viu, cristãos? Viu, isso. Artistas? Isso. Artistas. Inclusive, pastor, eu queria que agora, pra gente finalizar mesmo, eu queria que você deixasse uma mensagem, algo que ainda tá queimando ali no seu coração, que você não falou, porque foram tantas mensagens, gente. Esse aí eu vou assistir, reassistir, com um bloquinho do lado, anotando, mas eu queria que, se tiver mais alguma coisa aí, que você deixasse uma mensagem. Essa câmera é toda sua. Vamos lá. Você que está assistindo hoje aqui conosco, Deus te trouxe nesse caminho hoje, Deus te trouxe nesse podcast hoje, não é porque é time, não é porque sou eu, é porque o Senhor quer falar na tua vida, quer falar através de hoje, o que a gente passou hoje, das minhas experiências, das experiências que a gente comentou aqui na sua vida. Eu quero te dizer que você é muito importante para o Senhor te desenhou desde o ventre da tua mãe e Ele tem um propósito na tua vida. Então, se hoje você estiver desanimado, vontade de desistir, ou ainda não sabe, perdido o que vai fazer, acabando isso aqui, você vai orar. Não precisa ajoelhar não, gente. Ora, do jeito que você tá. Ora ao Senhor e fala, Senhor, eis-me aqui e me traz o direcionamento. E você vai sair hoje, terminando isso daqui, terminando de você assistir esse podcast, você vai sair e vai dizer aqui, hoje o Senhor falou comigo. Deus te abençoe. Ai, maravilhosa, linda. Agora eu queria te dar um presente, você não esquecer esse chique, dia. Gente. Nós temos um presente pra você. Oh, meu Deus. Obrigada. Você não esqueceu o dia que você veio aqui no Time Cast. Ai, que tudo. Obrigada, eu tô muito feliz, pastor. Ai, que coisa linda, gente. Deus abençoe. Eu tô muito feliz mesmo. Só agradecer. Obrigada. Eu amo estar com pessoas que são como eu. Que eu me identifico. O Thiago que fala, meu Deus, você tá igual a pastora, você é igual a pastora Tati. Ele olha você e ele fala, como é que pode vocês serem tão parecidos? Porque Deus une propósito, não pessoas, né? Amém. E quando tem que ser alguma coisa tudo igual, ele vai unir todo mundo igual mesmo. Amém, é isso obrigado, mesmo. Time, não tem nem como agradecer, obrigado mesmo. Eu que tenho que te agradecer por ter vindo. E é bom porque vindo. a gente pode falar um pouco disso, né? Um pouco das artes, um pouco daquilo que
Deus tem queimado o nosso coração. Sim. E sempre que você quiser, as portas estão abertas, Ai, minha a gente filha, vem, eu venho mesmo. grava, vamos falar sobre o que você quiser, Eu os venho projetos, mesmo. nossos projetos futuros. Nossa, não, quando abrir a fábrica, a gente Vamos grava gravar, de novo. Não, vamos eu já gravar. falo assim, ó, o que você viu? Quando É, abrir aí, a ó, fábrica, vai abrir. vai abrir, em nome de Jesus. E assim, é muito importante, porque as pessoas às vezes conhecem a arte de um outro ponto, né? Sim, sim. Não vê a arte de quem vive a arte, quem vive Isso. das artes, né? Sim, sim. Então é importante. E é isso mesmo que eu acabei de falar. É muito desmotivacional. Dentro da igreja. Dentro da igreja é difícil a gente trabalhar as artes. Desmotivacional não porque a gente não quer, às vezes pelos impedimentos, pelas coisas que passam, mas se Deus colocou ali é pra gente Exatamente, é porque a gente tem que perseverar. perseverar. É a palavra. Oh, meu pai. Essa Deus é a abençoe, palavra, gente. amém. Obrigado, viu, Obrigada, pessoal, pra pastora. todos. Tem alguma rede social que a gente pode deixar aí pro pessoal te seguir? Pode me seguir no Tatiana Boletini, @yahoo.com. Tatiana Boletini. Só Só no Tatiana Instagram, a gente Boletini. vai botar aqui na edição, Tatiana Boletini. No Instagram, Tatiana Boletini. Tem também... eu tenho um blogzinho, mas aí depois eu passo pra você. Ai, me Tá um manda! pouquinho desativado, mas ele tá funcionando. Gente, ela é blogueira também. Daí, ó, blogzinho. Não, mas isso é dos antigos. sim, ela escreve E ele blog eu escrevo ainda. blog. Olha aí. E ele é mais acadêmico, mas é importante, porque a gente que é das artes, a gente tem que estudar. Sim. A gente tem que estudar. Então lá fala como trabalhar. Tem algumas aulas, tem algumas oficinas. Não só de dança, de tudo. De tudo. Ah, não, vamos de alguns, colocar aqui. alguns alunos meus de mestrado, alguns alunos meus de doutorado, que trabalharam com isso. E a gente deixou lá. Muito legal. O meu Uau. PhD tá lá também, o meu trabalho de PhD, como foi toda a construção em relação a oficinas. Então é interessante também. É meu e da Isabel Coimbra. Ai, legal. Vamos colocar aqui na edição, vamos colocar no link. Pastora, mas muito obrigada mais uma vez por ter aceitado, por ter vindo. E até a próxima. E Até. você que tá em casa, muito obrigada por assistir mais esse episódio. Curte esse episódio, compartilha com seus amigos. Manda pra todo mundo, que eu tenho certeza que vai mudar a vida deles. Ouvir um pouco da história da pastora Tati e da mensagem que ela carrega, que é incrível e muda a minha vida e de tantas pessoas. Obrigada, pastora. Um beijo e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Ela é a Jimmy Cass, Jimmy Cass, Jimmy Cass, Jimmy Cass.